E aí, já viu Adão Negro? Então vamos conversar sobre esse filme com spoilers depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Adão Negro, já viu Adão Negro? Tava esperando esse vídeo aqui pra eu comentar sobre o filme? Não viu ainda? Então vai no vídeo aqui, ó, sem spoilers, que lá você vai ficar tranquilo. Aqui nós vamos falar do filme todo. Nós vamos contar os segredos desse filme, até mesmo o tal do pós-crédito. O tal do pós-crédito que foi tão falado, foi tão prometido, está lá. Mas vamos deixar pro pós-crédito do vídeo. Vamos falar de Adão Negro primeiro. O filme tá dividindo opiniões, né? O filme tá dividindo opiniões, a nota do Rotten Tomatoes, muita gente tá falando, não, essas notas aí é review bomb, é tal, é isso, é aquilo. Mas se você for ver nas redes sociais, tá vendo o mesmo fenômeno do Rotten Tomatoes. Tem gente que odiou e tem gente que gostou. Eu acho que amar é mais raro. É mais raro. É mais raro. Até odiar também eu acho raro. Tem gente que não gostou. Achou o filme fraco. Achou o roteiro clichê. Achou a proposta de mudar a hierarquia de poder da DC. Vinha com uma força e queriam que esse filme fosse realmente um divisor de águas, que trouxesse uma nova identidade para DC, que trouxesse um personagem realmente investido de uma potencialidade proteinadamente constituída de poder que realmente mudasse as regras do jogo. Mas Adão Negro não mudou regra nenhuma de jogo nenhum. Adão Negro joga na segurança. Ele joga na coisa mais segura do mundo. Ah, mas o Adão Negro mata. Mata uma ova, né, meu querido? O Adão Negro mata só quem merece. O Adão Negro mata igual o Batman mata, igual a Mulher Maravilha matou um monte também. Igual até o Superman. Capitão América, Viúva Negra. A lista continua. Então o que o Adão Negro faz de muito vilanesco, não é nem tão vilanesco assim. E a história mesmo do Adão Negro, o início com muita exposição, que é aquele texto em off contando a história toda. 1 hora de filme contada em 5 minutos só de gente falando. Isso aí é um pouco cansativo no início. No meio, ação, muito efeito especial, muitas situações legais entre os personagens, mas também recheado de vários clichês de super-herói. De diálogos até situações, o plot twist de, na verdade, o menino não é o Adão Negro, é o pai do menino. Aquilo ali já tava, pra quem tivesse atento naquele momento ali, dava pra ver que era o Dwayne Johnson do lado do moleque. Então, cara, é muita coisa ali que o Dwayne Johnson com certeza jogou na segurança. Ele não quis romper com nada. Por mais que o discurso dele seja romper com a hierarquia de poder, romper com o que foi estabelecido até hoje de filme de super-herói, na verdade ele não rompe nada. É um filme absolutamente da continuidade. E até um filme que regride alguns aspectos, voltando ao básico. O gênero super-herói já começou a fazer cross-gênero, já começou a misturar com outros elementos de horror, de suspense, policial, comédia romântica, caramba, mas Adão Negro joga no seguro. Tem gente comentando que Adão Negro é o Homem de Ferro da DC, que é o novo momento da DC. Eu diria que poderia até ser se Adão Negro fosse de 2008, mas não é. Então é um filme que soa datado. É um filme que tem elementos que já foram tentados outras vezes e que estão ali reunidos numa fórmula segura. Comédia, aquele contraponto cômico, aquela piadoca, um garotinho, que a ideia é a seguinte: vamos pegar um vilão para transformar ele num anti-herói? Vamos sensibilizar esse vilão? Vamos humanizar esse vilão? Beleza, primeiro vamos dar uma história triste para ele e depois vamos botar uma criança. Porque a criança sempre funciona. Eu vejo Adão Negro muito parecido, guardadas as devidas proporções e também a época que foi lançado, muito parecido com Exterminador do Futuro 2, onde vem um vilão monossilábico, fortão e com desejo de matar, né? Com ordens de matar, no caso. E ele encontra um garoto e o garoto sensibiliza o herói. No caso, o John Connor reprograma o Exterminador e fala: a partir de agora você não pode matar ninguém. E ele passa o filme inteiro sem matar ninguém. Isso foi uma coisa
extremamente criativa, porque você diminui o nível de violência sem diminuir o nível de violência. E o Adão Negro é mais ou menos a mesma coisa. A história toda de ele ter uma catchphrase, que é algo que foi usado no Thor 4, né? Inclusive falando em que a Jane Foster fica, qual é a minha frase de efeito, qual é a minha frase de efeito. Mesma coisa, o Homem de Preto te mandou. E o Hasta la Vista Baby. É a mesma situação, você precisa de uma frase badass pra chegar, você precisa de um nome, você precisa de seu... Porque o moleque é fã de super-heróis, tem aquele monte de referência, inclusive do Cyborg, né? Ray Fisher, persona não grata, que também se recusou a voltar. Tá lá um quadrinho do Cyborg, mostrando que o Cyborg ainda existe naquele universo. E a criança tá lá pra isso. Primeiro pros jovens, pras crianças que estão assistindo, adolescentes, se identificarem, que é um macete que é usado desde o Robin. De ter uma criança ali pra sensibilizar o herói e pra audiência infanto-juvenil se identificar. Se vê ali na história. Isso é absolutamente comum, não tem nada demais. Aí tem muita gente falando, o papel da criança é longo demais, é muito significativo, é muito protagonismo. Mas é justamente isso, né? O protagonismo serve pra diluir a maldade, a agressividade do herói. Então acho que a relação com o Exterminador 2, o Dia do Julgamento, é bem clara ali. E tem um vilão, que na última parte... Na verdade o filme é um sanduíche de um começo lento e demorado e um final também desnecessário. Filmes de super-heróis, principalmente esses que seguem essa fórmula, eles têm um final meio caído, né? Que é sempre um monte de CGI, aí tem uma monstruosidade, tem um grande vilão que é derrotado no terceiro ato. E o meio é legal. O meio do Negro eu achei legal. Me diverti, ri e achei as referências legais e sei lá, eu achei a do Negro uma diversão bacana. E no final, parece lá o Sabak, né, um diabo, não sei o que, todo poderoso, e tem que reviver o Adão Negro pra poder enfrentar o cara. E aí aquilo ali, cara, é um vilão que você não investe nele. Eu não sei como é que ficaria esse filme sem esse vilão, se só a Sociedade da Justiça se bastaria. Mas me parece desnecessário também. Então no final o filme dá aquela caída de novo. E o Adão Negro nem no trono ele senta no final, ele destrói o próprio trono. Você vê que já é um personagem que passou daquela fase de ser um anti-herói. Ele já tá mais pra um herói do que pra um anti-herói, se você for olhar. E ele tem essa coisa, não, eu mato. A única coisa, o resto funciona como herói. E ele tá naquele país que eu comentei aqui que alguns críticos devem ter achado que Kahndaq ia virar um Wakanda, sabe? Que ia ter pro Oriente Médio ser o que foi pra África. E que ia ter uma discussão política sobre a situação do Oriente Médio, usando Kahndaq como uma metáfora, como o Wakanda. E eu acho que não era esse o objetivo, não é isso que o filme se propõe. Até tem alguma coisa sobre política, sobre milícias, sobre paramilitares, sobre um povo que está oprimido e que prefere um salvador sanguinário do que salvador nenhum, e como a Sociedade de Justiça nunca atuou em Kahndaq, nunca olhou para Kahndaq. Nova York toda hora tem super-herói. Onde é que estavam os super-heróis em Kahndaq, já que eles estão lá pela estabilidade do mundo? É porque ninguém se importa com Kahndaq. Só se importaram com Kahndaq quando chegou Adão Negro. Quando? É aquela coisa da bomba atômica, né? Um país que é completamente ignorado, quando consegue uma bomba atômica, cara, todo mundo olha, todo mundo chama atenção. E vão começar a tentar influenciar naquele país. O Adão Negro é isso. É um país irrelevante, mas, uma bomba atômica, meu Deus. É algo que tá lá, tem uma camada política leve, mas não é algo que tá o tempo todo. Olha nações ocidentais, olha como estamos sendo negligentes com o Oriente Médio, olhem pelo Oriente Médio, as pessoas estão sofrendo, elas vão acabar confiando num Salvador que vai ter uma moral duvidosa e não vai ser a América, aquela grandiosa. Tem esse papo, mas não é uma coisa muito, muito evidente e discursada, como talvez os críticos esperavam que esse filme fosse. Mas eu nunca achei que fosse. O trailer não ia para essa direção, as entrevistas não iam para essa direção. Eu gostei de o filme não ter essa pretensão de ser mais do que deveria ser. E eu acho que o Adão Negro e o Dwayne Johnson entregaram um bom produto de entretenimento.
E pra mim, como eu falei, tô satisfeito com o filme, entendo as críticas, discuto as críticas, tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu entendo perfeitamente quem não gostou e as razões de quem não gostou. Eu achei legal, achei um filme divertido. Realmente não é um divisor de águas, não é algo que vai, nossa, agora não, mudou tudo. É mais da antiga fórmula, mas é um filme que diverte. Vamos falar do pós-crédito agora. Henry Cavill voltando, né? O Adão Negro, o Henry Cavill volta lá, a primeira Amanda Waller num drone, ele destrói o drone, chega o Superman. Ele fala, nada desse planeta pode me deter. Eu tenho alguns favores. Eu queria saber que favor é esse que o Superman deve pra Amanda Waller. Que favor é esse, né? Quem tirou a bala do Superman, que o Sanguinário colocou, foi a Amanda Waller? Esse é o favor? O que aconteceu aí? Que favorzinho é esse? Que o Superman se deixa envolver nesse tráfico de influência aí. Bom, enfim, aparece o Superman e fala, precisamos conversar, porque você já arruma encrenca aqui demais. É uma situação parecida com a do Batman vs Superman. E foi uma cena colocada depois, foi uma cena que não tava, quer dizer, era uma cena querida pelo Dwayne Johnson, ele queria o Superman nesse filme, ele queria o Superman contra o Adão Negro em algum momento. É uma coisa que ele sempre desejou e sempre colocou nas entrelinhas, e já o Mike Sutton falava isso há 2 anos atrás. Mas foi uma coisa que foi colocada de última hora. Muita coisa desse filme foi refilmada de última hora para conectar mais com o DCU, para tentar trazer para esse filme um pouco mais de atenção, um pouco mais de hype. Parece que o David Zaslav olhou para esse filme e ele foi um filme que foi produzido ainda na gestão do Walter Hamada, que não queria voltar às conexões com o Zack Snyder, queria que a DC tivesse um direcionamento mais baseado nos coadjuvantes, deixando descansar os principais, mas a Warner Bros. Discovery discorda disso e colocou todas as referências possíveis de Liga da Justiça, e Amanda Waller, e Emilia Harcourt, de Força Tarefa X, tudo que eles conseguiam enfiar ali, eles colocaram. Não me soou artificial, me parece que estava lá o tempo todo, não ficou assim muito artificial, mas a parte do Superman me parece que está lá só mesmo para gerar esse hype e prometer, quem sabe, um confronto dos dois, mas tudo depende do sucesso desse filme, do sucesso dos outros filmes. Esse filme, Adão Negro 2, ou Adão Negro vs Superman, não tá nem anunciado, não tá nem em produção, então é um pós-crédito gratuito, mas é a volta do Henry Cavill. E de azul, o que enterra de vez a história no Snyder Verso. O Snyder Cut não faz parte dessa continuidade mesmo, o que conta é a Liga 17. E é isso aí que eu queria falar com vocês sobre Adão Negro, bate-papo aqui com mais spoilers sobre o filme. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.